começar falando sobre força de interação ou ligação intermolecular. Esse é um assunto de continuação das ligações químicas, ligações iônicas, ligações covalentes e ligações metálicas. Bom, a primeira pergunta que nós fazemos é o quê? O que mantém as moléculas unidas? Essas questões elas começaram a serem desvendadas em 1873 por Van der Waals, que ele determinou as forças que se estabelecem entre as moléculas. Essas forças, em sua homenagem, foram denominadas forças de Van der Waals. Nós vamos ver mais à frente quais são essas forças. As forças intermoleculares, ou seja, as forças entre as moléculas, elas explicam muitas propriedades das substâncias, como os pontos de fusão, de ebulição e a densidade. Bom, força de interação ou ligação intermolecular. O que mantém as moléculas unidas nos três estados, ou seja, no estado sólido, líquido e gasoso, são as chamadas ligações, ou forças ou interações moleculares. Tem três tipos de interações moleculares, que são o quê? A ligação hidrogênio e dipolo permanente e dipolo-dipolo, ela acontece entre moléculas polares, e dipolo instantâneo, ou forças de dispersões de London ou de Van der Waals, ela acontece entre moléculas apolares. Tem que lembrar, ligação hidrogênio e dipolo-dipolo acontece em moléculas polares, e dipolo instantâneo, ou forças de London ou de Van der Waals, que é a mesma coisa, acontece entre moléculas apolares. As ligações de hidrogênio seriam o quê? Elas seriam interações que ocorrem entre moléculas que apresentam hidrogênio ligado diretamente ao grupo FON. Esse grupo FON ele é caracterizado por o quê? Ele é caracterizado por ter elementos que têm grande eletronegatividade, os que são o flúor, o oxigênio e o nitrogênio. Exemplo, a amônia e a água. Se você observar, ocorre uma ligação hidrogênio quando você tiver os elementos ligados ao hidrogênio, flúor, oxigênio e nitrogênio. Nesse caso aqui está nitrogênio ligado diretamente a hidrogênio, ou seja, uma ligação de hidrogênio. Nessa outra molécula, a mesma coisa, nitrogênio ligado diretamente a hidrogênio. Nesse outro caso aqui, no ácido fluorídrico, nesse caso aqui, nessa molécula, tem flúor ligado diretamente a hidrogênio, ou seja, acontece uma ligação hidrogênio. Essas ligações elas são caracterizadas por grande força. Para você quebrar essas ligações, para romper essas ligações, necessita de uma grande quantidade de energia para que elas sejam quebradas. Ligação covalente e ligação de hidrogênio. Se você observar aqui, nessas moléculas, aqui na molécula da água, como nós já vimos, ocorre a ligação covalente, foi os assuntos que nós vimos anteriormente. E entre o átomo de oxigênio e o átomo de hidrogênio ocorre a ligação hidrogênio. E tem entre essas moléculas tudinho. Hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, oxigênio, hidrogênio, oxigênio. São essas ligações de hidrogênio. Como eu falei anteriormente, para romper uma ligação de hidrogênio, para quebrar essa ligação, necessita de uma grande quantidade de energia. Ou seja, a ligação de hidrogênio é a força intermolecular que necessita de maior energia para ser rompida. Bom, continuando. Dipolo permanente ou dipolo-dipolo, ela vai ocorrer entre moléculas polares também, e ela é caracterizada pelo quê? Pela força de atração entre dipolos positivos e negativos, ou seja, um polo positivo vai ser atraído, ou seja, o cloro que está parcialmente negativo, ele vai ser atraído pelo hidrogênio que está parcialmente positivo, ou seja, uma atração. Com isso, essa atração, essa força, ela é chamada de dipolo-dipolo. Nesse mesmo caso aqui, dá para vocês observar, o cloro atrai o hidrogênio, e dessa outra forma o hidrogênio atrai o cloro, ou seja, um vai estar parcialmente positivo, outro vai estar parcialmente negativo. Pode ocorrer entre
ácido clorídrico, ácido iodrídrico ou tricloreto de fósforo. Então, continuando, dipolo induzido, ou forças de Van der Waals, ou ainda forças de dispersões de London, elas ocorrem em todas as substâncias apolares e entre átomos de gases nobres. Entre cloro, flúor, bromo e iodo também, e em alguns hidrocarbonetos. Como é que ocorre essa força, esse dipolo induzido? Ela é chamada assim porque, se você observar, a ilustração acima ela mostra a formação de um dipolo induzido entre átomos dos gases nobres, do gás nobre e hélio. Na eletrosfera tem o quê? Na eletrosfera tem elétrons. Os elétrons têm o quê? Cargas negativas. Se ele tem cargas negativas, os átomos que tiverem do gás hélio, eles vão tender a se repelir no recipiente que eles estiverem. Ou seja, esses elétrons aqui da eletrosfera dele, eles ocorrem uma repulsão e esses elétrons migram para outro local, que foi o caso que aconteceu aqui, e esses elétrons que estavam aqui, eles migram também. Por isso que fala de dipolo induzido. Vai ocorrer uma migração de elétrons para um polo só. E isso vai acontecendo sucessivamente, ou seja, esses elétrons daqui migraram para esse lado, aí esses aqui, como eles ocorrem a repulsão, eles migram para cá, e esses que estavam aqui, eles migram para cá, e assim sucessivamente. As lagartixas, elas andam no teto e nas paredes em virtude das forças de Van der Waals que dão aderência entre suas patas e a superfície por onde caminham. As forças de ligação e ponto de ebulição. Qual é a força mais forte? Seria uma ligação hidrogênio, que requer mais energia para você romper essa ligação, para quebrar essa ligação. Em seguida vem o quê? Dipolo. E depois vem as ligações de dipolo instantâneo, ou forças de Van der Waals, e etc. Forças intermoleculares e ponto de ebulição. Bom, quando uma substância é aquecida, ela passa de um estado líquido ou sólido para o estado gasoso. Ocorre o rompimento, ou seja, ocorre a quebra de ligação intermolecular. Ou seja, quando a água está passando do estado líquido, ao passo que você vai aquecendo, vai quebrando as pontes de hidrogênio, ou as ligações de hidrogênio, e com isso essas moléculas vão ganhando cada vez mais energia até chegar no estado gasoso.